Bora lá, pessoal, questão 2 do nosso PET volume 2, ok? E nessa questão nós temos o seguinte, ele te dá essas duas cargas, uma positiva e uma negativa, ok? E te dá ali mais ou menos as linhas de campo e pede para você considerar dois pontos, um ponto C e um ponto D. O ponto C vai ser esse aqui e o ponto D está até próximo também, tá aqui, ponto C e o ponto D. Nesses dois pontos, eu vou colocar, uma vez de cada, um de cada vez, eu vou colocar aqui uma carga positiva. Então, primeiro vamos começar com o ponto C, ok? Eu coloco uma carga positiva aqui no ponto C e a pergunta o que ele pede para você fazer é desenhe os vetores de campo e força nesse ponto, ok? O vetor campo, ele vai ser dado, tá bom? Pelas linhas de campo. Só que note que ele quer um vetor e não uma linha. A ideia é que vetor ele segue numa direção, é dado por uma seta reta, ok? O vetor não tem vetor curvo, ok? Então vamos partir para essa ideia. O que eu vou ter aqui é o seguinte. Nesse ponto, a princípio, existe uma linha que passa aqui, sai da positiva, passa por esse ponto, é uma linha imaginária, assim como todas essas linhas aqui são linhas imaginárias, ok? E vai até a carga negativa, certo? Saindo da positiva, indo para a negativa, assim como essas linhas aqui, ó, dessa interação, tá obedecendo, saindo da positiva, indo para a negativa, certo? Essa linha vai representar o nosso campo. E como é que é o vetor nesse ponto? O vetor vai ser uma reta tangente. Reta tangente, para quem não lembra, é aquela reta que passa encostando, certo? Por exemplo, aqui eu tenho uma circunferência. Isso aqui, ó, bem encostando, é uma reta tangente, ok? Agora, se eu atravessar a circunferência, que passa por dois pontos, aí já é uma reta secante. Na reta tangente, eu passo aqui encostando em um único ponto, certo? Então, o que vai ser o vetor? O vetor vai ser uma seta tangente a essa linha de campo, certo? Então seria isso aqui, ó. As linhas, ó, elas saem daqui e vão para cá. Então esse aqui é o sentido. Como é tangente, aqui partindo desse ponto, você vai fazer uma reta, segue a ideia de que tem um sentido para seguir, mas você vai fazer uma reta sem seguir a curva. Ou seja, o campo elétrico, ele é aqui assim, ó, nesse sentido. Tá bom? Agora, e a força elétrica? Ela é em que sentido? Porque a força elétrica, ela depende da carga que você coloca. O campo elétrico nessa situação aqui vai depender somente dessas duas cargas que estão criando o campo. Agora, a força que vai ser feita na carga que eu coloco aqui vai depender do tipo de carga. Por quê? Se eu colocar um próton, que é o exemplo é a questão, eu colocando aqui um próton, certo? O que vai acontecer com esse próton? Esse próton ele vai se mover seguindo as linhas de campo em direção ao elétron. Por quê? Próton com próton se repele, próton com elétron se atrai. Então ele vai seguir as linhas de campo, certo? Se isso não ficou claro por que ele segue as linhas de campo, clica aqui no card que eu já fiz uma aula sobre isso, explicando com detalhes, tá bom? Mas vamos lá. Então a ideia é que ele vai seguir as linhas de campo, correto? Agora, se eu colocar um elétron aqui no lugar do meu próton, se eu colocar um elétron, ele vai seguir em que sentido? O campo continua para lá, o campo não muda, o campo é dado pelas linhas de campo. Mas a força depende das cargas, em especial aqui, ó, das cargas que vão estar envolvidas. No caso, essa carga aqui, por ser negativa, ela sempre vai seguir contrário à linha de campo. Então, se o meu campo está aqui assim, ó, eu tenho o campo apontando nesse sentido. Se eu coloco um próton, ele segue no sentido do campo. Mas se eu coloco um elétron, ele segue no sentido contrário. Se eu coloco um elétron aqui, ó, o campo segue para lá, por padrão, correto? Mas elétron com próton se atrai e elétron com elétron se repele, ou seja, ele vai seguir no sentido contrário. No caso da nossa questão aqui, o campo é para lá e a força também. Por quê? Porque são duas cargas positivas, correto? Bem, no caso do ponto D, né, que tem o segundo ponto aqui, vai seguir a mesma ideia. Tem um ponto aqui, mas note que agora a linha de campo aqui é um pouco diferente, né? Partindo aqui do positivo, ó,
ele já vai passar mais aqui assim, ó, mais curvado, certo? Já indo para o negativo. Ou seja, ele não segue na mesma direção que o ponto C. A linha de campo ali, ó, vamos seguindo a reta tangente aqui da curva, é isso aqui. Tá para cá. Já tá começando a virar, ó. Se eu tivesse colocado um próton aqui, ó, aí a reta tangente já estaria apontando já na direção da carga negativa. Já estaria aqui assim, correto? No caso, esse aqui vai ser o campo. Como o que eu coloquei é um próton aqui no ponto D, esse é o ponto C, né? Aqui é o ponto D. Como o ponto a carga que eu coloquei é um próton, né? Uma carga positiva, então a força também vai ter o mesmo sentido que o campo. Tá? Aqui está a força, aqui está o campo, aqui também está o campo e aqui está a força. Certo? Vamos apontar seguindo as linhas de campo. É uma questão relativamente simples, como é um fato só de desenhar, então não há muito o que discutir. O que vocês não podem esquecer, o que aborda em si nessa questão, é justamente essa ideia de que eu tenho as linhas de campo, não importa, a partir do momento que eu tenho uma linha de campo, quer dizer, para cá está positivo, para cá está negativo, porque a seta aponta na direção do negativo. Toda vez que eu coloco uma carga, se eu coloco um elétron, o elétron ele se move no sentido contrário. Ele vai vir para cá. Se ele se move nesse sentido, quer dizer que a força está para cá. Agora, se eu coloco um próton aqui nessa região que tem campo, se eu coloco um próton, ele se move na direção da linha de campo. Ele vai se mover para lá, tá? Mas em ambos os casos, ó, aqui no caso do próton, a força está para lá, seguindo o campo, e no caso do elétron, a força está para cá, seguindo o sentido contrário ao campo. Mas em ambos os casos, o campo está para cá. Ok? Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê no próximo vídeo.